tarde, teremos um café colonial, patrocinado por nós mesmos. Cada um traz alguma coisa, né? E no final nós sentamos na mesa ali. Quem não quiser trazer nada, não tem problema. Pode trazer só a vontade de chegar aqui, pronto. Já serve-se conosco. E é sempre uma grande festa, né? Porque é uma realização por mais um ciclo de leitura, mais um livro da André Luiz. Queria dizer também que algumas pessoas, semana passada, saíram traumatizadas da palestra que eu dei, né? Pela circunstância do Dom Evangelho. Não foi essa a intenção. Mas agora todo mundo que passa por uma tentação lembra da Eva, não é? E, fora disso, né, agora sim, um bom momento, né, para a gente poder participar, colaborar, é nosso bazar. Ele é em prol do lar de idosos Eno Gregório. Há muitos anos fazemos o almoço de Ano Novo e de Natal. E esse almoço é no lar masculino, 25 idosos, e no lar feminino. Nós levamos com mais 25 idosos, então somos autonomos de 20 idosos. E nós levamos um festival de massas. Né? É um festival que quem leva é o Silvio e a Rosângela. Né? Estão aí participando do bazar. É um casal maravilhoso, né? Que leva toda essa alegria para os idosos. E massa é uma tentação, né? Então, nesse momento, deixa a tentação, né? Os idosos amam essa tarde deliciosa, de fato. Né? Então, olha só se falei de comida até agora, né? Convidei todo mundo para o lanchinho daqui, tá? Os idosos também. Mas o que eu vim aqui falar sobre o bazar é que aqueles que puderem colaborar, passem lá, olhem as coisinhas. Se não, compra uma árvore de Natal de macramê. Né? Tem lá as pecinhas, são de R$10, tá bom? Vamos deixar separadinha a mesa. Vale a pena ajudar. Vocês podem deixar para o zelador como presente de Natal, na portaria do prédio, dá para o querido vizinho, tá bom? É uma excelente lembrancinha, estão lindas as árvores de Natal de macramê. Fora disso, né, amanhã continua estudo, quinta-feira tem também o ensinamento, além do ensinamento do André Luiz, né, tem o ensinamento do curso de filosofia, que é fantástico, do professor Sérgio Trombelli, também encerramento na próxima quinta. Tem também um encerramento hoje ainda da evangelização infantil. As crianças vão vir, a gente vai, nesse momento, ocupar esse pedaço aqui do palco. Né? Então, na hora que for para encerrar a palestra, eu vou pedir para o João Gostoso, desligar aqui o equipamento, né? Para as crianças estarem aqui presentes, né? E ser o nosso presente, porque eles vão cantar uma música, né? Eu espero que todos acompanhem, tá bom? Vou dar uma força para as crianças. É uma música chamada A Paz, tá bom? E em seguida vai ter o encerramento das crianças, né? A gente vai cantar parabéns ali. Esse mês a gente vai cantar parabéns para os aniversariantes do mês, né? E comemorando já o nosso Natal, nós temos um Jesus que está ficando bobo, sabe? É a coisa mais linda. Aqueles que tiverem oportunidade de estar junto das crianças, vão ver depois. Então é isso, gente. Sexta-feira o Gino continua com o seu trabalho, tá bom? E continuando até o último dia do mês de dezembro, tá? Aonde vamos fazer uma pequena pausa, tá bom? Que dia mesmo, João? 19, tá bom? É isso.
diabo, viu, gente? Não esquece a árvore de Natal. Quem vai? Agora vai começar. Muito boa noite a todos, meus irmãos, queridas irmãs. Sejamos todos bem-vindos à Casa Esperança. A nossa irmã Fátima já tem os recados, né? Está todo mundo já devidamente atualizado. Então nós não vamos aqui perder tempo, nós vamos passar para a Alessandra fazer a nossa prece inicial para que os irmãos possam fazer a exposição da noite. Boa noite a todos. Boa noite. Busquemos nesse momento que temos a alegria de novamente nos reunirmos neste lar abençoado em nome do Cristo. Busquemos estabelecer a conexão, a sintonia com a ambiência desta casa, serenando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e elevando a nossa gratidão a Deus, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia e justiça, pela preciosa vida que nos lega. A nossa gratidão a Jesus, Mestre amado, modelo e guia da humanidade terrena, por iluminar as nossas jornadas e por conduzir os nossos destinos. A nossa gratidão aos amorosos, abnegados e incansáveis trabalhadores da espiritualidade deste lar, que desde cedo têm preparado essa ambiência com muito amor, muito carinho, com muito zelo, para nos receber, para nos abraçar, nos acolher, para nos tratar e instruir. A esses queridos irmãos do alto pedimos para que possam derramar as melhores vibrações, as melhores inspirações sobre o nosso querido irmão João Festoso, auxiliando no desenvolvimento de sua tarefa nesta noite. Pois temos por certo que este querido irmão sempre nos traz o seu melhor para compartilhar conosco. Pedimos ainda a espiritualidade amorosa para que nos auxilie a mantermos as melhores condições de aprendizado, de reflexões, a fim de que possamos nesta noite aurir conhecimentos valorosos para os nossos espíritos imortais e assim possamos retornar aos nossos lares muito melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja. Graças a Deus. Passamos então a palavra para o nosso irmão João Festoso, desejando a todos uma boa prece. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos à Casa Esperança.
Bom, é sempre um prazer estar aqui, atendendo ao convite do pessoal da administração da casa e dessa vez principalmente da Fátima, que me pediu que falássemos de um tema que para mim é muito, eu gosto muito do tema porque eu já trabalhei durante muitos anos essa história do pensamento. Depois eu vou até comentar, tem até um livro nesse negócio que apareceu na minha vida em função dessas coisas de pensamento, planejamento mental e por aí vai. Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma junção aqui, meio que uma sopa de letrinhas, né? Começando com o livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, né? Psicografado pelo Chico. O Emmanuel, o espírito, né? É incrível como é que o cara está ali, né? Mas está. Eu só não vejo, eu tenho que ver. E junto, nós vamos, claro, nos basear nos conhecimentos do Mestre Jesus, que vem através do Evangelho. Então é uma mistura mesmo, tá? Não vamos falar. O Emmanuel já fala muito do Evangelho lá. Então vamos falar, citar o Evangelho. E nós vamos citar também os pensadores do desenvolvimento mental. Isso começa por 5 nomes que eu escolhi, que vão aparecer aí no nosso bate-papo. Gente que viveu, que já foi embora, que já desencarnou. Dos pioneiros, falando do pioneirismo desse pessoal que falava do crescimento pessoal, do desenvolvimento mental, e assim vai. Então, uma jornada que integra essa sabedoria de Emmanuel, Jesus e os autores do desenvolvimento pessoal. Bom, claro, em cada momento eu vou identificando de onde vem vindo a fonte, né, de informação. Então nós chamamos do poder do pensamento, da mente e a evolução espiritual. Nós vamos trazer muita coisa dentro do espiritismo, mostrando, quer dizer, iluminando a teoria espírita, mas também muita coisa que nós vamos iluminar a teoria lá fora, que acaba sendo acaba usando-se o tempo todo com os conhecimentos que foram passados por nomes importantes que alguns de vocês com certeza conhecem, que eu vou estar citando aqui. Eu queria então começar já jogando alguma coisa que está lá no livro Pensamento e Vida. Quem aqui conhece esse livro de leitura? O que é interessante, que vale a pena comentar antes de entrar, é que Emmanuel chama esse livro de cartilha. Eu não sei se o pessoal que conhece sabe, eu estou achando melhor na hora que eu vi cartilha, mas como cartilha? Um tema complexo e ele consegue mergulhar daquele jeito dele, que a gente já conhece o Emmanuel escrevendo, né, através do Chico, de maneira profunda, para chamar aquilo de cartilha só pode ser de espírito iluminado, né? Que para mim aquilo até para leitura é uma leitura que eu reconheço, que eu recomendo, mas não é uma leitura simples. Ele quer falar que é simples, o tema é apresentado de maneira simples. Eu convido vocês a fazer uma visita no tema, que é muito interessante. E ele começa assim, falando sobre o espelho da vida. Emmanuel cita. O mundo externo é reflexo do interno. Gente, eu vou falar o tempo todo de pensamento. Se tivesse papel, era melhor anotar. Eu vou tentar ver se depois eu mando. É muita informação que eu com a ajuda da minha assistente principal. Na hora que eu cheguei no final do trabalho, eu tenho que falar isso, né? Eu tinha 86 telas de PowerPoint. Não vou fazer para trazer 86 telas. Então, eu vou falar até com a Fátima, que eu proponho, como é que chama isso aí, pessoal? Seminário. Hã? Seminário. Fazer um seminário mesmo, porque a coisa é muito profunda. E muito interessante, não é uma coisa profunda e chata, não, muito pelo contrário. Eu tinha vontade de mostrar tudo para vocês, mas não vou conseguir. Então, ele fala assim, o mundo externo é reflexo do interno. O pensamento é energia criadora que
que atrai situações e experiências. Emmanuel falando. Do lado, a gente vai checar o que o mestre fala. Jesus confirma. Ele fala: a árvore é conhecida pelos seus frutos. O resultado externo revela a estrutura interior. Todo mundo conhece essa passagem do Evangelho. Pelos frutos, a gente sabe qual que é a fonte, né? A árvore. E por último, ele aqui traz um lance já de compromisso, né? Que nós somos todos corresponsáveis, participamos ativamente da criação, olha isso, ele está grifado, da nossa realidade através dos pensamentos. Eu queria entrar no tema e queria chamar a sua atenção que você está pensando agora. Está pensando ou não? Todo mundo. Claro que está. Do mesmo jeito que você respira, o coração bate, o rim funciona, o fígado também, a gente pensa 100% do tempo. Mas eu durmo pensando também. Sonho, né? Então a mente não para. A gente vai ouvir muito o termo porque o coração, na verdade o coração é, entre aspas, é porque é o cérebro mesmo que manda. Né? E se ele resolve ficar de mal, não sei se acontece com você, dispara o coração, acelera o rim, enche a bexiga ou trava tudo, né? Então, o pensamento é algo que acontece 24 horas por dia. Todo mundo tem consciência disso? Eu não vou perguntar o que você está pensando agora, o que você está pensando. Você está pensando assim, mas esse cara vai falar o que aqui, né? Não sei o que você está pensando, se é pelo bem ou pelo mal. Mas, enfim, o pensamento é algo que a gente deveria... Eu vou trazer, inclusive, dentro dos pensadores, alguém que foi um pioneiro nessa história e que falou que o pensamento era... Qual era o grande problema do ser humano? Eu estou falando da final da década de 40 e início da década de 50. Earl Nightingale, não sei se alguém já ouviu falar dele. Tem livros escritos e tal. Ele fala que o grande problema do ser humano é que o ser humano, olha isso, não sabia pensar. Mas a gente pensa assim, só que não sabe, o saber dele queria dizer que o ser humano não sabe usar o pensamento de maneira adequada. E também não tem consciência, e aqui é para nós todos, né, do poder do pensamento, que é o nome do nosso bate-papo. Eu espero que no final do nosso bate-papo você saia daqui mais alerta que esse tal do pensamento, que ele constrói ou destrói a tua vida. Bom, Jesus já ensinava essa verdade quando ele cita aqui Lucas 6,45, ele fala: a boca fala o que está cheio o coração. Na verdade, o coração. Olha para onde eu estou apontando, né? Eu discuti isso com a Glaucia, que às vezes eu tenho a impressão que o Evangelho, ao traduzir, devia ter traduzido o que está cheio o teu cérebro. Mas como o coração é algo que, inclusive, é poético, né, que segue a gente na história da humanidade, o que ele está querendo dizer é o que está cheio de tua cabeça. Mateus 15:19. Do coração procedem os maus pensamentos. É do coração? Ou é da cabeça? É a cabeça. É que nós temos muito problema de tradução do Evangelho, né? Quando veio de lá, né? Até porque o ser humano, naquela época, Jesus não podia abrir muito o jogo. Porque se fosse falar de neurolinguística ou de neurociência naquela época, ia dar problema, né? Então, usou o coração. Sempre foi uma coisa que, meu coração está doente porque o meu amor me deixou. Não é? E fala também, o mestre então mostra que transformar a vida externa exige primeiro transformar o mundo interno. A raiz de tudo está no interior, no mundo mental. É isso aí. E aí a gente mostrar, né, e trazer de volta algo que muitas vezes a gente não presta atenção. A Bíblia fala nisso o tempo todo, né?
tempo que a Bíblia escreve em cada linha, em cada espaço, tem uma coisa ligada ao pensamento. Jesus falava demais nisso. Vamos citar algumas coisas. E o princípio fundamental dele era assim, ó. No Evangelho, Jesus revela a verdade transformadora. O que realmente define nossa vida não vem de fora, mas de dentro. Eu vou repetir porque às vezes não presta atenção nisso, né? Passa batido. Né? Tudo o que ele ensina gira em torno do nosso mundo interior. Jesus não falava nada, muito pouco do mundo exterior. Pensamentos, intenções e disposições íntimas que, na verdade, moldam a nossa realidade. Quem daqui tem consciência disso, levanta o dedo. Se não tem ainda, tome consciência rápido. Porque nós somos o que pensamos. Né? Não tem alguém que fala que somos o que comemos, mas antes de ser o que comemos, ingerimos, o que ingerimos com os pensamentos. E essa compreensão revolucionária, né, antecipa, na verdade, algo que eu vou dizer aqui agora. Ele pergunta assim: onde está o seu tesouro mental? E aí você vai no Evangelho, está escrito: por onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. De novo, coração. Será que é um coração? De novo, é poético isso aí, né? Mas, na verdade, é onde está sua mente, o seu pensamento. O tesouro representa aquilo em que mais pensamos, desejamos e nos fixamos. Esse é o tesouro. Esse tesouro, não estou falando de tesouro material aqui, tá? Estou falando de todo tipo de tesouro que você quiser. Seus objetivos, seus sonhos, a sua família, os seus amores e as coisas erradas também fazem parte desse tal tesouro. O nosso tesouro está apenas em coisas materiais. Nosso pensamento então fica preso à ansiedade e ao medo de perder. O medo de ser humanos, né? Quando o tesouro está no bem, na verdade, no amor, nossa vida começa a refletir essa busca elevada. Eu acabei não mostrando aqui um negócio que eu queria mostrar. Estava aqui, ó. Essa compreensão revolucionária que Jesus coloca há 2020 e poucos anos, dizem que inclusive é um pouco mais do que isso, há 2 milênios, e que hoje o mundo e nós chamamos de poder do pensamento e chamamos de lei da atração. Interessante isso, né? E isso já foi dito por ele. Mas tem gente ainda que não entendeu, né? Eu, por exemplo, demorei um tempo para entender. Demorei um tempão, até que um dia eu deixei a engenharia, fui trabalhar com vendas, e lá em vendas apareceram vários conteúdos que tinham ligação com essa história do pensamento, né? E eu conheci um material numa época, foi até um evento grande da empresa onde eu estava, que falava sobre essas coisas e falava sobre o que você coloca na sua cabeça e na sua mente, você pode obter. As suas metas são construídas primeiro no seu pensamento. Fiquei tão apaixonado por esse negócio e comecei a colocar em prática. E funcionou para mim, ainda funciona. Eu espero que funcione até o dia de eu ir embora. E eu acabei escrevendo um livro, esse livro. Esse livro, inclusive, ficou em 2013. E hoje está na Amazon, está vendo, chama-se O Ciclo do Sucesso. E é baseado em tudo que eu vou falar para vocês hoje. Eu achei um negócio tão interessante que eu vi, mas achei um pouco complicado, porque eu falei, deixa eu tentar facilitar isso, e escrevi esse livro. E nesse livro a gente explica passo a passo como é que faz para poder atingir as suas metas, passando pelos tais 8 passos para o êxito. Bom, a raiz do
desajuste está no pensamento. Isso é uma afirmação. Todo desajuste que a gente tem está aqui. Lá dentro da máquina que está pensando. O pensamento, intenções, imaginações alimentadas internamente geram emoção. A emoção, os sentimentos gerados pelas ideias cultivadas. Depois vem a ação, comportamentos que manifestam o mundo exterior. O som baixo. Não tem como resolver isso. Então, fala para ele aumentar o som dele lá. O microfone está na lapela aqui, eu sei que está acontecendo. Um desses homens pensadores sobre o desenvolvimento pessoal, o nome dele é Joseph Murphy. Quem já ouviu falar? Poder do Subconsciente, foi o livro que ele escreveu. O que você imprime continuamente na sua mente profunda acaba se manifestando no comportamento. Eu vou entrar um pouquinho mais depois em detalhe, mas nem tanto. Mas olha que interessante que Emmanuel fala na sequência. Emmanuel explica, no mesmo livro aí, Pensamento e Vida, o pensamento plasma formas. A gente ouviu isso aqui, né? Quando a gente pensa, a gente plasma formas no campo espiritual, antes de materializar-se nos fatos. Não. Isso aqui é dessa tela. O que eu queria lembrar é o seguinte: o que o Murphy está fazendo, né, que ele escreveu no livro, ele fala do poder subconsciente, que tudo que a gente pensa no consciente vai para o subconsciente. Então você que forma o subconsciente. Né? E lá no subconsciente, que não tem escolha, não sabe se é quente, frio, grande, pequeno, bom ou mal, fica armazenado lá. Se você dá a entrada para informações do consciente é o que nós estamos fazendo agora. Vai para o subconsciente, que é uma caixa fechada, o que sem colocar lá dentro vai acontecer. Então, nós vamos dar continuidade, vai aparecer isso aí. E daí vem o Emmanuel e faz a mesma colocação. Deixa eu ver esse outro. Bem-aventurados os limpos de coração. Já ouviram isso, né? O Evangelho, o Mestre, ele fala o que significa limpeza de coração: pureza de intenção, clareza moral, sinceridade íntima, coração que busca o bem. Bem-aventurados, essa é a passagem, né, que está em Mateus 5,8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5,8. E o que é ver Deus? O que significa ver Deus? Não apenas uma visão futura no céu, mas perceber a presença divina na vida, enxergar o significado e propósito e ver o mundo com paz e lucidez. Eu vou fazer uma passagem agora aqui mais forte. Né? Como é que é feita essa conexão com o divino? Né? Pelo pensamento, olha isso que está escrito, que Emmanuel escreve de novo lá. Então, você vai lá no Evangelho, Jesus fala uma coisa, Emmanuel vem e coloca: pelo pensamento nos conectamos com Deus e nos afastamos dele. Ou pode ser, né? Se aproxima e afasta. Emmanuel, psicografado, o Chico nesse livro. Tem outras obras que foram feitas através da psicografia de Chico. Essa poderosa afirmação nos revela que cada pensamento é uma escolha entre a elevação e a queda, entre a luz e a sombra. Nossa sintonia mental determina com quais planos nós nos comunicamos. Nós nos conectamos. O Espiritismo repete isso sempre, né? Cuidado com as vibrações que você tem. Você pode estar se conectando num plano de vibração mais baixa. E aí você vai ser influenciado por eles.
Quando direcionamos nossos pensamentos para o bem, né, o belo, o verdadeiro, estabelecemos uma ponte com as esferas superiores. Bom, eu trouxe aqui 4 pilares dessa história do pensamento. Eu vou ficar insistindo com vocês se ainda não caiu a ficha. Vamos lá. Primeiro, fábrica da realidade é a primeira, né? Isso aqui seriam pilares da construção do pensamento. Vai ter uma obra, pensamento, um grande prédio, e o primeiro deles é a fábrica da realidade. Tudo que fazemos passa primeiro pelo filtro da mente. Se a gente pensa 100% do tempo, né? Emoções, palavras, escolhas e hábitos nascem de pensamentos repetidos. Você já ouviu falar que para a gente aprender a gente tem que repetir? Quando você quer aprender alguma coisa, você vai ler de novo, vê de novo, conversa de novo. Cada repetição dessa cria um movimento de aprendizado, né? Os pensamentos repetidos fazem exatamente isso. Se o cara, por exemplo, vai fazer esse primeiro pilar, por exemplo, vamos dizer que você tem um pensamento de raiva. E isso, você vai falar para a pessoa e transforma isso numa palavra áspera. É a primeira fábrica da realidade. Pode ser coisa positiva, ou também pode ser uma palavra negativa. Né? O segundo pilar é a sintonia espiritual. A sintonia espiritual. Pensamentos elevados nos conectam com espíritos superiores. Pensamentos desequilibrados atraem entidades de sofrimento. Já ouvi isso. Pois é, estou repetindo com você que são os pilares. Ó. E aqui só tem um jeito de entender isso direitinho, né? É a tal lei da sintonia. Nós estamos sintonizados, né? Nós estamos fisicamente aqui, mas em volta de nós deve estar cheio de gente, eu não vejo, tá? Mas tem gente que vê. Que tem um monte de gente que a gente não está vendo, que está encarnado. Mas nós estamos sintonizando com quem? Seus pensamentos estão sintonizando no seu dia a dia? Com que tipo de espírito? E aí que vem o terceiro pilar. O terceiro pilar fala em responsabilidade e liberdade. Fala assim, ninguém controla o que você pensa, mas aquilo que você pensa de maneira insistente, da maneira controla a sua vida. É esquisito isso, né? Então você fica muito alerta com o que você pensa. Tem que tomar conta, a história do vigiar e orai começa a aparecer aí já. Ó. Vigia o que você está pensando, porque pode ser que você está se enterrando aqui no buracão, né? E aqui tem o lance do livre-arbítrio. Não dá para livre-arbítrio mental. Não dá para ser diferente. Cada um pensa e faz o pensamento que quiser. No quarto pilar, a gente fala de reforma íntima mental. E aí é aquela metáfora da casa, né? Que a casa está com trinca, está com problema no pilar, a fundação está com problema, e o cara vai lá, passa o golfinho bem de leve, né? Uma trinca séria, tem um recalque lá, um recalque na casa que está a ponto de cair. O cara vai lá e coloca uma tinta nova. É isso aí. É a quarta metáfora. Mudar de vida sem mudar o pensamento é como pintar a parede sem arrumar a estrutura. É apenas cosmético, né? Não resolve o problema espiritual. Algumas frases que são trazidas assim, que meio que traz como se fosse a essência do Emmanuel no livro. A primeira, pensamento é semente e a vida é a colheita. Você planta, vai dizer que vai plantar com o coração, tudo bem. Você planta com o teu pensamento e vai colher ao longo da tua vida. Tudo que você planta, você colhe. O segundo, cada pensamento é como se fosse um tijolo na construção do teu destino.
Acho que é bom repetir essas coisas, né? Cada pensamento é um tijolo na construção do seu destino. Portanto, seu destino é uma obra, uma casa, uma construção de sua inteira responsabilidade. Ah, João, mas sabe o que acontece? Eu não acredito nisso. Bom, o que eu posso fazer, né? Eu também não acreditava durante um bom tempo. Né? E de vez em quando a gente escorrega, né? Agora você é louco para chamar a minha atenção. Olha o pensamento que você está construindo aí. Eu costumo dizer, vou contar para vocês, depois conto para a torcida do Flamengo, que eu nasci com defeito. E o defeito é esse pensamento que tem a tendência a ir para o negativo. Eu tenho que cuidar disso o tempo todo. Pensamento não é imaginário, gente. O Emmanuel está dizendo isso e eu vou afirmar aqui, ó. É força, é vibração, é criação. Então, o maior exemplo é você pegar uma semente e plantar uma semente de gratidão. O que você vai colher? Hã? Só falar. Planta vento. Meu pai, rapazinho, cuidado com o vento que você está plantando, hein? Então, sementes de gratidão versus sementes de reclamação. E o último, pelo. Opa, calma. Não fica nervoso não para. O que é? Peraí, só um pouquinho, não sei o que aconteceu aqui. Foi onde é que eu gostei, não sei, aqui, ó. Olha o cara aqui, ó. E. Bom, pelo pensamento, nos conectamos com Deus ou nos afastamos dele. Tem gente que acredita que tem diabo, né? Acredita? Nós espíritos acreditamos em espíritos ainda em evolução, tendo casa, fazendo sacanagem. Não é? Pois é, a gente se conecta com eles também. Né? Aqui dentro da casa a gente sabe disso. Se o Júnior estivesse aqui, ele ia confirmar. Pessoal, não deixam entrar esses caras aí, os farristas, né? Chama, como é que é o nome? Zombeteiros. Graças a Deus. Apesar que durante a construção do treinamento, vou te contar que deve ter uma meia dúzia de zombeteiros. Todo treinamento vai dar um problema em algum canto. Né? Não tem problema, a gente já sabe quem são. Então agora eu queria falar um pouquinho sobre os mestres de desenvolvimento pessoal. O primeiro deles, eu já citei por cima, vocês conseguem ler lá no fundo, o nome dele é Earl Nightingale. Esse cara, ele é considerado o fundador dessa história do desenvolvimento mental. É ele que faz uma pesquisa com milhares na época, final da Segunda Guerra Mundial, quando o homem começou por alguma razão, e ele é um dos pioneiros, né? Começa tudo lá nos Estados Unidos, esse cara era um locutor. Né? E ele, então, vai fazer uma pesquisa e começa a tirar a conclusão, depois vai aparecer alguma coisa mais para frente, vai entrar um pouco mais. Mas ele faz a pesquisa e o resultado da pesquisa é o seguinte: as pessoas não sabem pensar. Todo mundo pensa. As pessoas, melhor, depois você vai entrando no tema, você descobre que ele queria dizer o seguinte, que as pessoas não tinham consciência do poder do pensamento. Pensavam, todos nós. Está sentado, passa um cara na rua, você pensa alguma coisa. O que você pensou? Não sei. Mas pensa. Dificilmente se consegue parar o pensamento. Alguém consegue? Não. Interessante isso. Então a gente pensa 100% do tempo. E é todo tipo de pensamento. Bom ou ruim. Isso é que o Nightingale fala assim: você se torna em que mais pensa. Você se torna naquilo que você pensa. E aí vem Jesus embaixo, em amarelinho, está escrito ali o que mesmo? Onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. De novo a história do coração,
que para mim desculpa, não tem nem autoridade para isso. Traduzir esquisitamente isso aí. Mas aí a gente explica que Jesus lá atrás ia fazer o quê? Explicar que a mente, que... O trabalho feito por Nightingale é um negócio tão sério, tão interessante, que ele começa a tirar conclusões assim, uma atrás da outra. E eu convido você a ir em busca de materiais desse cara. Hoje na internet tem vídeo dele. Meus primeiros conhecimentos do Nightingale, teve que comprar livro, né, para poder conhecer. Vem em seguida um outro chamado Joseph Murphy. Já, talvez uma década e pouco para frente, Joseph Murphy vai falar para a gente das impressões do subconsciente geram experiências. Acabei de falar, né? O consciente manda a informação para o subconsciente. O subconsciente é uma caixa preta. Eu me lembro dele, inclusive, no livro principal, O Poder do Subconsciente, quando ele fala que é um quarto fechado, que não tem janela, só tem porta de entrada, não tem porta para... Você enfia a informação lá dentro, e ela vai lá dentro, e lá dentro vai tomar decisão. Se você falar que você, eu sou um idiota, sou azarado, tá certo. É isso mesmo. Henry Ford, todo mundo conhece o Henry Ford, claro. Olha a frase dele, que é também outro que participou muito disso. Ele fala assim: se você acreditar que pode, se você acreditar que não pode, das duas maneiras você está certo. Portanto, a gente se compara com o que a gente quer para nós. Então, tem que tomar consciência do perigo disso. Aí Jesus diz o seguinte, ali, para completar o Murphy: o que sai do coração contamina ou eleva, derruba ou levanta. Derruba ou levanta. Eu nem que minha assistente avisa, o botão de vez em quando não funciona. O outro é o Napoleão Hill. Esse cara escreveu um livro que eu convido você. Os livros básicos vale a pena ler, viu, gente? Esse aqui é o Pense e Enriqueça. Alguém está balançando a cabeça e gravando. Olha, fica arrepiado, porque é uma máquina de fazer a gente ser pode o que você quiser. Né? Desejo, mais fé, mais pensamento e mais ação. Você atinge todos os... Olha isso, o cara afirma com uma força de já algumas centenas, já deve ter sido... Tem mais de 100 anos isso. Né? E aí Jesus vai lá e, se tiverdes fé, do tamanho do grão de mostarda, você já sabe o que vai acontecer. Vai mover montanha. Aliás, dia 16 de... O João está aí, né? Dia 16 de dezembro nós vamos fazer um bate-bola aqui, eu, o João e o Ale. Nós vamos fazer um podcast de novo falando de fé. Que o outro tema é encantador, né? Não quer dizer que é encantador que eu sou bom nisso, tá? Estou falando que é encantador porque é encantador só. Né? Bom, a continuação é... Todo mundo que está aqui já foi embora. Poxa, não tem ninguém vivo, tem esse cara aí. Tony Robbins, já ouviu falar? Quem daqui já ouviu falar do Tony Robbins? Ele é um gigante, ele é jogador de basquete. Ele talvez seja um dos maiores motivadores do nosso tempo. E ele fala: mudar o foco e o significado. E ele continua: muda o foco, muda o significado. De novo, pensamento. Para de focar naquilo, vai naquele outro. Por isso que a gente fala: acompanha e segue o seu pensamento. Porque você está pensando, que foco é esse? Faz bem para você? Pensar que você, eu sou um azarado. Faz bem isso para alguém? Hã? Vocês não estão com sono, né? Sim ou não? Não, faz bem não. Ao contrário, melhor, né? E aí, Jesus, no Evangelho, vai falar em muitas palavras da metonímia, ou seja, a mudança da mente. Ele fala o tempo todo de mudar a mente. Mais conexões. Outra conexão com um senhor chamado Norman Vincent Peale, um pastor americano
que plantou nas nossas mentes, graças a Deus, esse homem, além de ser um pastor muito bem sucedido nos Estados Unidos, ele falava de pensamento positivo e confiança. O poder do pensamento positivo, um livro que foi vendido milhões de exemplares. Jesus, não andeis ansiosos por vossa vida. No Espiritismo, confiança em Deus, vigilância, mais vigilância é igual a higiene mental. No nosso Espiritismo. Na sequência, outro. Esse homem eu conheci numa das viagens que fiz lá para os Estados Unidos. Eu conheci e tenho todos os livros, todos os áudios, né, na época, tudo fita. Zig Ziglar. Servir os outros como caminho do sucesso. Bom, Jesus fala, quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Marcos 9, 35. E o Espiritismo fala, fora da caridade, fora da caridade não é salvação, está lá. Caridade é a expressão do pensamento elevado em ação. E por último, bem moderno, tem vários, tá? Eu ficaria horas aqui falando. Eu preciso tomar cuidado, porque eu gosto muito disso, mexeu muito na minha vida. Né? Você vê, eu não sou escritor, eu sou falar, né? Eu escrevi um livro em cima de toda essa teoria, eu juntei em 6 passos aqui, 8 passos, porque mexeu muito comigo. Né? E o livro foi muito bem sucedido na época, hoje em dia. Ele está lá na Amazon. Mas ele foi prefaciado pelo Cúrio. O Cúrio, quando leu o Cúrio, pô, João, eu quero fazer um prefácio. Parabéns, meu amigo, pode fazer. Não vou negar, não. Né? Então, eu gosto muito do tema. E o tema é um tema que, se você comprar a ideia, colocar isso no teu dia a dia, todos, eu vou falar aqui agora, depois você briga comigo lá fora, todos os seus sonhos serão realidade. Todos. Eu tenho algumas coisas, gente, que eu escrevi no papel em 1980, na época daqueles treinamentos de guerra. Nós moramos numa casa na praia, que foi uma meta lá de trás. Depois fui parar num apartamento em frente para o mar. Foi em 2 etapas. O apartamento está lá e a gente mora de frente para o mar. Cuidado com os seus pensamentos. Todos vão acontecer. Tem gente olhando para mim assim, que isso, meu? Não sabe o que eu estou falando? Jesus fala isso. A fé é do tamanho do grão de mostarda. Né? E o último é o Mo Gaudat. O Mo, na verdade, ele é o CEO do Google X. O cara é quase ninguém, né? Ele é simplesmente o cara de todos os projetos de desenvolvimento dentro do Google passa por esse rapaz. Ele tem uma história que eu demoraria para contar aqui, mas ele tem um livro chamado Felicidade, ele trata a felicidade como se fosse uma equação mental. Ele fala que a felicidade é algo que está no pensamento. O Mo perde um filho de 22 anos de idade, o pai morre, e ele fica 2 ou 3 anos lutando com essa ideia na cabeça, quando ele descobre que não estava isso, né? Ele sentia falta do filho, e ele transformou isso em felicidade. Muito interessante. Jesus fala, o reino de Deus começa dentro de nós. Estou pensando. O reino de Deus começa dentro de nós. Não é do vizinho, não. E não está lá na esquina, e não está lá no céu, nas nuvens. Está dentro de você. O Espiritismo fala, compreender o sentido das provas muda a interpretação da vida. Até o sofrimento tem razão de ser, não é, gente? Hã? Pois é. Earl Nightingale, pioneiro no desenvolvimento pessoal.
descobriu uma verdade universal, estudando grandes realizadores da história. Ele fala: we become what we think about. Significa, tornamos-nos naquilo ou aquilo em que pensamos. Né? E ele afirma uma coisa interessante. Ele fala assim, da pesquisa dele, é uma pancada para nós. 5% das pessoas definem metas claras. 5%. Em cada 100, 5. Esse livro é para ensinar a fazer meta. Mas eu tenho. 5% diz que tem. 5% tem. E 95% vive no piloto automático, o que der deu. Tem aquela música, sabe como que é? O que gosta de uma cerveja eu cantor. Deixa a vida me levar. 95% faz parte do time. Muito bem. Joseph Murphy aqui mostra aquele gráfico que eu tinha mostrado para vocês, que a mente consciente, ela, que é o cérebro lá de cá, escolhe, decide, raciocina, é o porteiro que seleciona o que entra no teu subconsciente. Entra pelo consciente, que é o que nós estamos agora, está no consciente. Vai lá para o subconsciente, aquela, que eu falei, aquela caixa fechada, depois uma bola azul ali. Né? A mente subconsciente aceita, executa o que o consciente repete com emoção, com convicção, criando padrões automáticos. Você enfia dentro do teu consciente, vai lá para o subconsciente e acontece. Então, sabendo disso, né, a gente pode trabalhar isso de uma maneira positiva para nós. Napoleão Hill, no livro Pensa em Riqueza, fala assim: tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Não sou eu que estou falando, sabe? Foi um cara lá na frente falou que não é pensamento meu. Não é? E aí vem algumas colocações. O que precisa para poder fazer isso acontecer? Então está lá: desejo intenso, propósito claro, ardente, que direciona toda a energia mental. É na hora de trabalhar, de montar a meta, de criar um desejo. Tem que ser ardente, tem que ser claro, tem que ser específico. A fé, convicção inabalável de que o objetivo pode ser alcançado. A persistência, continuidade, né? Continuidade. E por fim, um plano de ação claro para poder dar sequência. O Hill estudou 500 mil milionários durante 20 anos para tirar conclusões desse tipo. O outro é Norman Vincent Peale, do pensamento positivo, fala umas coisas interessantes em relação ao pensamento negativo. O pensamento negativo enfraquece o corpo físico, bloqueia a criatividade, paralisa a ação contínua. E o pensamento positivo mantém a energia, a vitalidade, abre caminhos e soluções, inspira e contagia os outros. Bom, no fim das contas, ele chega à conclusão com o Zig, falando basicamente a mesma coisa, que é a atitude mental positiva, autoestima saudável e expectativas elevadas. O Zig Ziglar é o outro que eu tinha citado. Né? No fim das contas, todos convergem para o mesmo caminho. O caminho é: pensamento cria realidade, o foco determina a experiência, foco. Cuidado, né? Perder o foco. Vibração atrai sintonia, transformação interior gera mudança e, por fim, responsabilidade mental. Na verdade, o resumo da obra é somos o que pensamos. E aí, um exercício rápido, para você levar embora depois para você, primeiro começar com observação consciente, né? Registrar os seus pensamentos, não sei se é um pedaço de papel, acho que não, né? Pega o teu celular e registra no celular aquilo que está acontecendo ao longo do dia. Identifica os padrões, reconheça pensamentos positivos e negativos.
Analise de maneira honesta, né? Porque tem gente que, será que é positivo, será que é bom? Avalie esses pensamentos se refletem na sua vida. Como é que eles refletem? Eles mexem com você, positivo, negativo? E tem uma decisão de mudança. Escolha conscientemente substituir padrões destrutivos. Isso se avalia, você vê o que está acontecendo. E a reformulação dos pensamentos cai nesses limites. Né? Um pensamento negativo, eu falei, eu não consigo nada, está tudo errado para mim, não sou capaz, as pessoas não gostam de mim. Esses são pensamentos que têm que ser substituídos por pensamentos do tipo, estou crescendo. Esse negativo que está acontecendo é para aprender o quê? Está aí, ó. Desenvolva a minha capacidade diariamente, cultivo relacionamentos saudáveis. Na verdade, a conclusão é que a reformulação não é negar a realidade, mas mudar a perspectiva mental para criar novas possibilidades. E aqui um exercício que eu tenho feito comigo que funciona legal esse aqui. Uma rotina de transformação. De manhã, uma meditação, uma prece, faça afirmações positivas, porque você está vivo. Ganhou mais um dia para continuar. E programa o dia. Depois, durante o dia, faz uma vigilância mental constante. É isso. É a história do vigiar e orar. Uma reformulação imediata dos pensamentos negativos. E, por fim, revisão de noite, gratidão. À noite, normalmente, é a hora de sentar na beira da hora de se deitar, meio que já deita e dorme. Pensa e agradece e pensa no positivo. Gratidão faz parte dos pedidos de Jesus. Bom, tá aí. À noite a revisão, gratidão, síntese final. Eu acho que o espelho perfeito fica assim. Jesus, baseado nas teorias que vieram aí do Emmanuel, os pensadores eles vão trazer para a gente os métodos práticos do dia a dia, esses pensadores que eu citei. Depois, a doutrina espírita vai trazer a história da lei da causa e efeito. E por fim, a nossa prática, vigilância e transformação diária. Jesus mostra o caminho e todos apontam para a mesma verdade. Transformar o pensamento é o mesmo que transformar a tua vida, a minha vida. Vou fazer só uma pergunta e deixar no ar essa pergunta aqui. Se cada pensamento é uma semente que plantamos no nosso jardim mental, que tipo de colheita esperamos ter daqui, por exemplo, a um ano? Que flores queremos ver florescer em nossa alma? Eu estou terminando. Eu vou só deixar aqui uma prece e depois vocês viram me cantar aqui, né? Isso que vai acontecer. Então eu vou falar em voz alta. Você está conseguindo ler lá no fundo? Não é? Meu amigo de óculos, tá? Consegue ler lá? Reforma íntima, gente, não é um evento isolado, tá? Então vamos lá. Pai Celestial, ajuda-nos a vigiar nossos pensamentos como quem cuida de um jardim sagrado. Que possamos plantar sementes de amor, perdão e compaixão. Que a nossa mente seja templo de luz e paz. Que nossos pensamentos sejam pontes que nos conectam a Ti e aos nossos irmãos. Concede-nos força para a reforma íntima diária. E que assim seja. Muito obrigado pela atenção. Quem dá continuidade aqui, não sei quem vai cantar aqui agora. Eu tenho que voltar. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Boa noite.